Eu gostaria de, agora, pedir a participação de uma das pessoas da mesa e, nesse momento, a gente convida com o tema Os benefícios, dificuldades e resultados da legislação e regulamentação das queijarias e da produção artesanal de alimentos no Estado de Minas Gerais, o Superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento daquele Estado, Dr. Gilson de Assis Salles, a quem pedimos que seja respeitado o tempo máximo de 25 minutos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Jó Pereira e, em seu nome, cumprimentar toda a mesa, se vocês me permitem, para a gente ganhar tempo. E gostaria de agradecer a essa casa, a Assembleia Legislativa, em nome da Jó, pelo convite, né, da gente vir aqui e poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência em Minas Gerais. O que eu posso dizer para vocês é que a gente não está vindo ensinar nada para vocês. A gente está vindo aqui compartilhar e trocar informações. Minas Gerais tem um caminho dos queijos artesanais já há alguns anos, mas também, certamente, nós estamos aprendendo muito ainda e temos algo a aperfeiçoar. Tanto é que nós publicamos uma nova lei no final do ano passado e estamos em processo de regulamentação nesse momento, justamente mostrando que é um processo contínuo. Então, a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência e se a gente conseguir depois, eu tenho 3 minutinhos de um vídeo da região da Canastra, que é um vídeo que é muito bonito, e eu acho que o principal papel de eu estar aqui, de sair do meu estado, é tentar motivá-los, para que vocês se engajem nessa oportunidade que vocês têm nesse projeto de lei. Acredito que, pela nossa experiência, nós tivemos acesso ao projeto de lei e há bastante similaridade com o projeto de Minas. Então, eu acredito que é um caminho que vocês vão seguir e é um caminho muito positivo. É um caminho que vocês vão, numa construção conjunta, chegar no formato final, no formato adequado. É importante também dizer para vocês que nós não fizemos a nossa lei com muitos detalhes. Qual que foi a experiência que nós tivemos? Pode passar? O que é importante a gente ter em mente é o seguinte. Pode passar, por favor? Bom, nós temos 2 decretos em Minas Gerais que estão vigentes. É o decreto que está aqui na tela e nós temos 2 leis revogadas. Essas 2 leis, uma é de 2002 e a outra é de 2018. O que elas diziam? Trabalhavam basicamente com queijo Minas artesanal, que é um queijo de leite cru, produzido de acordo com uma receita, usando coalho, leite cru, o pingo, que é o fermento natural, maturação e a salga seca. E nós não temos tratamento da massa como vocês têm aqui. Com o tempo, nós fomos percebendo que em Minas Gerais existiam muitos outros tipos de queijos artesanais que não era apenas o queijo Minas artesanal. Isso se acentuou porque a gente percebeu que tínhamos 7 regiões caracterizadas. A Canastra, que inclusive eu espero conseguir passar o vídeo para vocês, Cerro, Serra do Salitre, Cerrado, Campo das Vertentes e Triângulo. E aí nós começamos a perceber que existiam outros queijos artesanais. O queijo Cabacinha, na região norte, o requeijão moreno, o queijo da Mantiqueira, que se assemelha a um parmesão, o queijo que é elaborado com leite de cabra, de ovelha ou de búfala,
E aí, então, o que Minas Gerais fez? Nós fizemos uma lei que a gente está chamando de guarda-chuva. A gente não mencionou nessa lei o nome dos queijos. Para quê? Para que o processo legislativo ele é necessário, ele é constitucional, mas a gente sabe que tem muitos temas dentro de uma casa. Então, procuramos deixar a lei um pouco mais abrangente para que nós possamos fazer isso dentro do executivo. E aí a gente ter mais agilidade, mais celeridade. Então foi essa a estratégia que nós adotamos. Agora, eu brinco que lá em Minas Gerais, nós temos, então, a lei que foi revogada, não foi regulamentada ainda, dos queijos artesanais mineiros, e nós temos um decreto que está vigente ainda, da lei que foi revogada. Então, eu brinco que a gente tem uma lei sem decreto e um decreto sem lei. Mas, pela situação, nós estamos vivendo uma outra realidade. Os queijos artesanais é um tema nacional. E todos os estados terão, de fato, de que se adequar a essa realidade. De dar guarida para esse produtor rural, para esse produto artesanal. E aí foi assim, percebendo essa necessidade, que Minas Gerais elaborou uma nova legislação. E aí eu vou falar um pouquinho dessa legislação para vocês aqui, e na expectativa de que possa contribuir com a construção interna de vocês. Pode passar, por gentileza. Mais passar. Então, a lei que está vigente hoje em Minas Gerais é a Lei 23.157, que trata dos queijos artesanais de Minas Gerais. Seguinte. É permitido o leite de outras espécies? Sim. Eu posso ir falando, você vai... a pergunta, né, logo em seguida é a resposta. Tá? Então, é permitido sim o leite de cabra, de ovelha, de búfala e de outras espécies que, porventura, o produtor tem interesse. É permitido o leite pasteurizado? Na nossa legislação, não. A nossa legislação trata dos queijos de leite cru. Então, em Minas Gerais, o nosso entendimento é que o queijo artesanal é elaborado com leite cru. É uma visão correta? É uma forma de visão. Mas na Europa nós temos muitos outros tipos de produtos, produtores de queijos artesanais, inclusive de leite pasteurizado, que são considerados artesanais. Então, cada realidade é uma realidade. Mas para nós entendemos que o queijo artesanal é aquele elaborado com leite cru. Esse é o momento atual que nós estamos vivendo. Na nossa lei, é proibido o leite coletivo? Não. É permitido o leite coletivo. Mas como eu disse para vocês, existem vários tipos de queijos artesanais. Esse da foto é o queijo Minas artesanal. Maturado, tem um pouco de fungo nele, mas o queijo Minas artesanal ele é exclusivo de leite próprio. Ele não é de leite coletivo. Então, quando é que vai ser leite coletivo? Naqueles outros queijos que nós iremos regulamentar e que têm a característica de ser leite coletivo. Como, por exemplo, o queijo cabacinha, que juntam alguns produtores para elaborar, ou o requeijão moreno. Mas o queijo Minas artesanal, não. E aqui vale um detalhe importante. Nós estamos falando, acima de tudo, de um produto, alimento. Então, a segurança alimentar ela tem que estar acima de qualquer coisa. Porque senão corremos o risco de transformar um problema social depois num problema de saúde. Mas nós também temos que ser flexíveis. Esses produtos têm uma garantia. Quando a gente fala de queijo de leite cru, a gente fala que é um produto vivo. Por quê? Tem bactérias ali, que a gente chama de bactérias láticas, que elas degradam a lactose do leite, que elas crescem e elas têm a capacidade de matar as bactérias ruins, desde que ela tenha tempo para isso. Por isso que nossos queijos são maturados, em sua maior parte. Então, um dos pilares para a produção de queijo é um leite de excelência. A gente tem que ter um leite de qualidade. Que tipo de estabelecimento está sujeito à habilitação sanitária? A queijaria, o entreposto, que é o local onde os queijos passam por um envelhecimento ou cura, né? E o próprio produtor rural. Por que o próprio produtor? Quando for leite coletivo,
esse estabelecimento terá que ser relacionado com a queijaria, para que tenha qualidade. E por que isso? O leite é um alimento muito importante, mas é um alimento também muito perecível. Então, a cada minuto que passa e a gente não dá o tratamento para esse leite, aumenta o risco de contaminação. Então, nós temos que ter um leite de qualidade e, igualmente, fazer com o mais rápido possível também o queijo. Vocês já ouviram falar da palavra afinador? Se alguém já ouviu falar, pode levantar a mão, por gentileza. Não, né? O afinador é uma forma de nomear um profissional que coleta esse queijo em propriedades rurais e, por meio de técnicas de mudança de temperatura, de ingredientes, ele transforma esse produto num novo queijo, com valores, com sabor, cor e textura diferenciado. Essa figura do afinador ela é muito comum na Europa, na França principalmente. E em Minas Gerais já existe essa figura. Então, na nossa legislação, essa figura já está prevista e também terá que ser objeto de regulamentação. Né? Ou seja, para dar um tratamento, certamente terá que ter uma rastreabilidade, ele tem que falar qual que é o produtor de quem ele está comprando o queijo, para que o consumidor possa saber. Seguinte. É mencionada na lei os tipos de queijos artesanais? Não. Por que não? Aquilo que eu já disse para vocês. Foi uma estratégia que nós adotamos diante da grande diversidade de queijos artesanais que em Minas Gerais está existindo e estamos falando. E provavelmente novas variedades surgirão. Que a criatividade ela é algo que está acontecendo. E também que a gente tem que permitir a inovação. Esse queijo aqui é o queijo da região da Mantiqueira. Nós trouxemos esse queijo para a deputada, a Jó. Não podia ter feito a propaganda, né? Mas é esse queijo aqui da região do sul de Minas, tá? Haverá participação de produtores? Na legislação foi colocado a necessidade, né, que o Estado, no poder de exercer a regulamentação das leis, ela vai ouvir os seus produtores ou seus representantes, pesquisadores e pessoas com notório saber. Então, é uma construção coletiva que nós iremos fazer lá. Lembrando que o poder de regulamentação de decisão ela é do Estado. É ele quem regulamenta. Mas é importante ouvir os produtores. Obrigado. Será permitido banca de madeira? A banca de madeira é muito comum na região de Minas Gerais e é um material tradicional e que foi retirado da produção devido ao risco. Contudo, o regulamento vai assegurar a possibilidade de utilização de equipamentos e utensílios com características tradicionais, desde que não traga risco ao consumidor. Então, na lei que nós estamos regulamentando e que nós estamos avançando, nós estamos resgatando os produtos, os materiais tradicionais e também permitindo as inovações, desde que elas não tragam risco ao consumidor. Então, nós vamos olhar o quê? O produto final. Acima de tudo, faremos alguns detalhes durante o processo, mas iremos nos preocupar principalmente com o produto final. Esse é o Zé Mário, é um produtor lá da região da Canastra, e nós vamos promover a identificação de alternativas que respeitem as características históricas, culturais das regiões produtoras. O Estado vai delimitar as regiões produtoras? Essa legislação, e nós estamos falando ela do ponto de vista sanitário. Agora, tem um outro viés que é a agregação de valor, que é quando você caracteriza uma região dentro do ponto de vista tradicional. E qual que é o ponto importante? Que é um das etapas, é um dos passos para a obtenção da indicação geográfica, que é um processo que no Brasil é novo, mas já temos vários produtos com a indicação geográfica, e a Europa, isso é extremamente reconhecido.
E o queijo do Cerro e da região da Canastra já tem o registro de indicação geográfica. Quer dizer o seguinte, que em nenhum lugar do mundo consegue imitar as características daquela região para a produção daquele determinado produto. Então, somente ali reúne todas as características climáticas, de relevo e do saber fazer do produtor para a produção do queijo daquela região. E quem vai fazer esses estudos é a Emater local, que é a Emater que já tem essa expertise e essa experiência de fazer essas caracterizações. E o Estado fará os regulamentos de identidade e qualidade. O Estado vai emitir esses regulamentos. O Ministério da Agricultura, anteriormente, é o responsável por fazer esses regulamentos, mas agora, com a lei do selo arte, ele concede aos estados a responsabilidade de fazer esses regulamentos. E nós faremos isso de maneira rápida e também inclusiva para todos os outros queijos. Como? Por meio de estudos científicos, comprovando a identidade, a inocuidade e a ausência de risco. E será validado e nós vamos credenciar entidades para realizar essas pesquisas de uma forma mais rápida. Mas esse processo já está acontecendo. Então, eu também sou pesquisador, e terminei a minha pesquisa com queijo da Canastra. E também com queijo de Araxá no mestrado e no doutorado é o queijo da Canastra. E essas pesquisas, assim como eu, tem outros pesquisadores que estão contribuindo e aí a gente já vai fazer essas adequações na legislação. Esse é o queijo cabacinha. Esse é o queijo da região da Mantiqueira, aqui no município de Aiuruoca. Será permitido maturação em ambiente climatizado? Sim. É permitido maturação em temperatura ambiente, em ambiente climatizado, em área subterrânea, conforme disposto no regulamento de cada produto. Mas não pode ter maturação em temperatura de refrigeração. Por quê? Em temperaturas mais baixas, as bactérias boas, aquelas que eu disse para vocês, as láticas, elas não conseguem exercer o seu papel. Então, elas não conseguem produzir as substâncias que ajudam a eliminar as bactérias ruins. Então, em temperatura de refrigeração, já tem pesquisa dizendo que a qualidade do queijo não consegue evoluir. Então, é permitido as outras. Esse é um queijo com fungo. É obrigatório a utilização do cloro na água. Esse é um ponto muito, muito polêmico. E o que nós vamos fazer em Minas Gerais? A legislação está permitindo outras formas de tratamento da água. Então, pode ser infravermelho e, eventualmente, nós estamos num processo de regulamentação, se o produtor também conseguir comprovar por uma periodicidade que a água dele tem os critérios de como se fosse uma água mineral que não tem contaminação, poderá ser estudado uma forma da água mineral desse produtor ser utilizada na produção e a não necessidade de cloração. Eu não posso dizer que assim será, porque vai passar por um colegiado essas decisões, mas a lei permite outras formas. E ao alinhamento com o selo arte, a lei mineira, houve uma estratégia muito positiva de, antes de publicação do decreto, como o deputado mencionou, antes da publicação do decreto, nós já nos antecipamos e referendamos, mencionamos o selo arte na lei mineira. Então, o que significa o selo arte? Como eu havia dito, o Ministério da Agricultura ele concedeu aos estados a responsabilidade de fazer os regulamentos agora dos seus produtos artesanais, porque as indústrias pequenas tinham dificuldade, a agroindústria, de regularizar e ter o selo de inspeção federal, porque realmente a legislação ela é baseada na indústria convencional. O SUAS e o CISB vieram com esse objetivo, mas por questões diversas, poucos estados aderiram e poucas agroindústrias conseguiram ter a inspeção por meio do SUASA.
Então, o selo arte é mais uma estratégia que o Ministério da Agricultura está fazendo para conseguir, de maneira inclusiva, permitir que novos produtores, os pequenos produtores, possam acessar o mercado formal. E aí o Ministério agora, ele realmente passa a bola. O Ministério da Agricultura era muito cobrado, era muito demandado, ele fez e agora estão com os estados a responsabilidade de fazer a regulamentação. Pode passar, que eu acho que... Pode passar, por favor? Porque parou de... E quem vai fazer a fiscalização é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é a agência ADEAL, aqui de vocês, e o Serviço de Inspeção Municipal dos municípios, de maneira individual ou consorciado, desde que ele seja auditado e autorizado pelo Estado. Aqui uma queijaria da Canastra, aquele senhor Zé Mário que vocês viram anteriormente. E a fiscalização, está escrito que ela terá natureza prioritariamente orientadora, visando ao cumprimento das exigências e de seus regulamentos. Mas ela tem penalidades? Sim, tem penalidades e está previsto em legislação. E a certificação? A certificação é um processo voluntário, tá, de conformidade de produção, que mostra que tem cumprimento de regras sociais, ambientais e trabalhistas, e ele é voluntário, e é mais uma forma do produtor agregar valor à sua produção. Então não é obrigatório. Esse queijo é da região da Serra do Salitre, e a partir de quando que o Estado de Minas Gerais vai emitir o selo arte? O IMA foi concedido pela Secretaria de Estado de Agricultura a quem foi recebida pelo Ministério da Agricultura a responsabilidade de concessão do selo arte, e a Secretaria repassou ao IMA. O IMA já emitiu 13 certificados do selo arte, e agora as queijarias, que nós temos algo em torno aí de umas 300 já regularizadas, vão solicitar e vão receber. Mas então, para ter o selo arte, que é a autorização para vender no estado vizinho, a queijaria tem que ter inspeção, ou municipal ou estadual. Daí a necessidade de que vocês tenham a legislação particular. E então, eu vou terminar essa aqui, minha última foto, na minha apresentação. Eu vou finalizar, mas eu sempre gosto de deixar essa foto, porque essa estrada, né, significa que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, né, todos nós temos, no que a gente refere aos queijos artesanais e aos produtos artesanais, mas a gente também tem um horizonte muito bonito pela frente. Então, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, é acreditar no trabalho de vocês, pela nossa experiência e pelo que nós vimos dos projetos que estão postos, são projetos que têm uma similaridade e têm uma proximidade muito grande com a nossa legislação, e eu acho que é um caminho oportuno que vocês estão seguindo. Lembrando que o detalhamento da legislação, talvez vocês possam deixar para que seja feito no executivo. Então, vocês precisam avaliar, né? Com uma lei mais enxuta, talvez ela tramite mais rápido, e depois, o próprio diretor-geral da ADAEL está aqui, e ele pode, certamente, junto com a sua equipe, né, fazer as regulamentações e a descrição dos procedimentos de fiscalização. Então, o que é importante é que nós tenhamos uma legislação equilibrada, que não haja excessos e que permita ao produtor rural regulamentar a sua produção. Em Minas Gerais, uma queijaria que vai trabalhar em torno de 300 litros, 400 litros de leite, que é a média lá, você tem produtor de 150,
ele vai gastar aí algo em torno de uns R$50 mil para fazer essa queijaria. Não é nada tão caro assim, né? São equipamentos simples. Agora, se você for pensar realmente numa produção, como tem um produtor na região do Rio Paranaíba que produz 6 mil litros, isso é uma exceção, aí o valor é muito mais caro. Mas um procedimento simples e instalações simples é possível com um custo mais baixo para o produtor, algo em torno aí de uns 50, 60 mil reais. Bom, eu queria convidá-los, nos últimos 3 minutos aqui da minha apresentação, cumprindo o meu 25 minutos, só fazer um convite para que vocês conheçam um dos vídeos feito pela consultoria do Sebrae, tá? Em Minas Gerais, e tem uns 3 minutinhos esse vídeo. Podemos passar? Fora da canastra. O que vai diferenciar? A qualidade da água, os tipos de minerais do solo, o tipo de pasto. Tudo isso aí são pequenos fatores que constituem o terroir que vai dar identidade ao produto. Isso aqui é do meu avô, né? Veio do meu pai lá mesmo, eu também, que nasci aqui e continuo aqui até hoje, né? Eu, então, de criança, eu estou perto de queijo, né? Conhecimento de queijo eu tenho da vida inteira. Fazer o que gosta, não deixar de perder as raízes, né? Ter essa vidinha de roça. Isso aqui é legal. Conseguir mudar e ao mesmo tempo continuar o que era, assim, o que vem de antes, né? Diamante aqui é o queijo canastra. A gente está lapidando ele cada vez mais, aperfeiçoando. Mais uma vez, então, obrigado a todos. Boa sorte no trabalho de vocês. E o que precisar de Minas Gerais, nós estamos à disposição
para colaborar na construção de vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. A gente agradece muito, Gilson. Eu acho que ali ficou uma reflexão para todos nós que estamos aqui hoje, é que é necessário fazer juntos, né? Extremamente necessária a participação de todos nós nesse processo, não só dos órgãos governamentais, mas também dos produtores, que hoje estão aqui fazendo também a sua parte, vindo discutir a legislação. E eu acho que esse é o caminho correto e é um excelente indício de que essa legislação pode e vai dar certo aqui em Alagoas, que é a participação de todos vocês.